Olá, muito bom dia, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja presente em abundância no seu coração. Nesta manhã de terça-feira, 14 de fevereiro de 2023, e que haja muita gratidão no seu coração, porque hoje o Senhor permitiu o fôlego de vida em nossa caminhada terrena. Estamos vivos e nunca nos cansamos de repetir: enquanto há vida, sempre haverá esperança, porque a qualquer momento o milagre, a resposta, pode bater à nossa porta. Minutos de Sabedoria compartilha com você mais uma mensagem para sua edificação, para sua reflexão, com o seguinte tema: os 3 segredos de Ana. No primeiro livro de Samuel, no capítulo 1 até o verso de número 28, nos mostra a história de Ana, a mãe do profeta Samuel. E nesta história nós encontramos muitas lições, muitos segredos para o nosso dia a dia, mas destacamos 3 segredos de Ana que podemos aplicar na nossa vida emocional, na nossa vida espiritual, principalmente nos dias de hoje, dias de muita aflição. O primeiro segredo de Ana é que ela foi ao templo para orar. E com certeza esse templo tinha um altar, então ela se dirigiu ao altar para fazer as suas petições, a sua oração. O que significa isso? Hoje, o templo somos nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. E lá na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, no verso 5, nos diz: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo para oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. É exatamente neste altar que nós depositamos os nossos sacrifícios espirituais e as nossas orações. Assim como o tabernáculo antigo, que representava a presença de Deus com a Arca da Aliança, neste templo que nós nos referimos hoje, em que somos o templo do Espírito Santo, também há um altar. E esse altar também contém 3 partes, como no tabernáculo. O átrio, o pátio de entrada, hoje é a nossa mente. O lugar santo é a nossa consciência. E o lugar santíssimo, o lugar santo dos santos, é o nosso espírito. Então, nós precisamos estar com esse altar em harmonia, para que o Espírito de Deus visite este altar e fale conosco, receba as nossas orações, assim como Ana fez. O segundo segredo de Ana é que, diante deste altar, ela se derramou na presença de Deus. Ela se entregou de uma maneira total, de uma maneira completa, íntegra. Ela se derramou de uma maneira de que não tinha como alguma coisa, inclusive o sofrimento que permeava a vida dela, com
Penina, trazendo humilhações a ela porque ela não gerava filho, nesse exato momento, Ana se entrega, ela entrega o seu coração naquele altar de uma maneira completa, de uma maneira que possibilitava o Senhor responder a ela, como nós vimos na continuidade do texto. Então, o derramar, a entrega total, a sinceridade, a forma com que nós nos colocamos diante desse altar para falar com Deus é fundamental para recebermos as respostas que estamos esperando. O terceiro segredo de Ana é que ela ouviu a palavra do sacerdote. Eli, embora não estivesse 100% correspondendo àquilo que Deus cobrava dele, inclusive com relação aos filhos, mas ele era um sacerdote da parte de Deus. Ele lançou uma palavra profética para Ana que significava e era exatamente a resposta que ela precisava ouvir. Vai que a sua petição foi ouvida. Vai acontecer o que você colocou nas mãos do Senhor. Muitas vezes, Deus usa quem Ele quer, do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer, da maneira como Ele achar conveniente, para nos dar uma resposta em relação, muitas vezes, às orações que nós colocamos diante de Deus. E nós, muitas vezes, ao invés de analisarmos a palavra que sai da boca de quem Deus está usando, nós analisamos a pessoa que está falando. A palavra diz que nós não podemos julgar o profeta, e sim julgar a profecia. Profecia é a revelação e é a pregação da palavra de Deus. Então, muitas vezes, Deus está usando uma criança, um parente, um pastor, está usando o próprio marido, a esposa, está usando uma pessoa para falar conosco e que é exatamente um sinal ou a resposta daquilo que Deus está fazendo ou vai fazer conosco. E nós não atentamos para isso. Então, é muito importante nós observarmos esse segredo de Ana. Ela ouviu a palavra do sacerdote. Quem estava conversando com ela? O resultado, a resposta virá quando o altar estiver em harmonia. As nossas orações, quando entramos no nosso altar, no altar deste corpo que é templo do Espírito Santo, que é a mente, a consciência e o nosso espírito, esses três compartimentos, o átrio, o lugar santo e o lugar santo dos santos, deve estar em plena harmonia para falar com Deus. Esse altar, ele deve estar em completa preparação para ser iluminado pelo Espírito Santo que também habita dentro de nós. Então, se esses três compartimentos não estiverem preparados, não estiverem em harmonia, como é que nós vamos apresentá-lo diante de Deus com as nossas petições? Então, Minutos de Sabedoria sugere, como sempre, em todas as mensagens a você, para que você pare, pense ao menos um minuto, porque um minuto de sabedoria pode mudar, pode salvar uma vida inteira. Eu não sei qual é a aflição que você tem no dia de hoje. Não sei quais são
as petições que você precisa de uma resposta. Mas, seja o que for, Deus tem uma resposta para toda e qualquer necessidade dos seus filhos e filhas. Então, que você, mercê do Espírito Santo, possa ler esta passagem, possa meditar nesta palavra e se utilizar desses 3 segredos de Ana. E principalmente estar com o seu altar, que é o templo do Espírito Santo, mente, consciência e o seu espírito em completa harmonia, para que você coloque diante de Deus a sua necessidade, como a palavra nos ensina, e você, prestando atenção nos sinais que virão, de quem Deus vai usar para falar com você, e a resposta virá com certeza. Porque Deus conhece o nosso coração, conhece as nossas necessidades, e a palavra é muito clara quando diz em Mateus que se nós buscarmos, nós vamos encontrar. Se nós batermos, a porta vai se abrir. E se nós pedirmos, crendo que receberemos, assim será como a palavra nos diz. Então, que Deus abençoe você, rica e poderosamente, entrando nos átrios de Deus, entrando no altar do Senhor, com o seu altar totalmente preparado e em sintonia com o trono da graça do Senhor. Deus abençoe você, em nome de Jesus.